Ai, boa noite a todos, boa noite a todas. Bom dia, boa tarde para quem for assistir outro horário. Vamos lá. Aí, Marcos, vai é o primeiro a chegar. Beleza, hein? Tá me escutando, pessoal? Podem dar um retorno só se tá. Boa noite, Carla. Tudo bom, minha querida? Olá. Muito bem. Bom, pessoal, hoje a minha... Só peço se tá tudo bem aí o vídeo, dá para ouvir bem o áudio. Só me dá um ok aí. Como é que tá o áudio? Oi, Elaine. Muito bem. Bom, gente, vamos lá. Hoje, como eu avisei, né, no recadinho, é uma live mais para bate-papo, né? Caso alguém tenha aí alguma curiosidade, queira saber mais sobre alguma coisa que eu já falei antes, aí, obrigado, cara, das lives, para saber também que vocês estão achando das lives, dos nossos conteúdos, por enquanto, até agora. Aí, grande Sérgio Saldanha, aí, companheiro. O que vocês estão achando, né, dos nossos conteúdos aí, das nossas lives, dos vídeos, o que vocês querem a mais, né? Preparei alguma coisa aqui também para falar hoje, né? Como é um tema livre hoje, né? Eu vou começar a falar de dois assuntos importantíssimos que, na verdade, eu não falei no dia que aconteceu. Primeiro porque estava muito tensão, né? Um desses assuntos, né? Muita tensão naquele dia lá, que é a questão da aprovação do Fundeb, né? Um deles. Só vou dar um comentário rápido aqui, na verdade. Então, o Fundeb, gente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica, que foi uma conquista da sociedade, né? Uma conquista da educação, dos educadores. E aí, quando a gente fala educadores, não são só os professores, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras da área da educação são enquadrados como educadores também. Então, merendeiras, zeladores, inspetores, pedagogo, enfim, todos os secretários de escola, bibliotecários, administrativo, todo mundo. Todo mundo vai se beneficiar nesse sentido e dentro... Então foi uma vitória, né? Então essa historinha aí que depois o presidente ficou depois se vangloriando de que ele que fez alguma coisa, né? Que trabalha para a educação. Nada a ver, porque foi uma conquista que na verdade ele nem queria. Ele tentou até o último momento que podia de barrar, né, de barrar a votação, de ir contra ou enfim, né, de reprovar, né, a aprovação, né, e não conseguiu. Aí o Sérgio já comentando sobre isso, né? Obrigado aí, Sérgio, né?
Isso deixe e de tantos outros, né, que serão objeto de discussão por mim. É isso mesmo. Então, obrigado aí pelos parabéns, né, que a gente está dando sorte de estar... Sorte não, né, também, né, mas eu tenho sorte de ter muitas pessoas ao meu lado que contribuem bastante, né, com os debates, com as discussões, né, com temas importantíssimos, pessoas que entendem, né, também dos assuntos. E eu tento me esforçar o máximo possível aí para poder também corresponder, né, aí a essas discussões tão importantes para nossa sociedade. Então, principalmente como professor, eu tenho esse dever, né, até de fazer esse tipo de discussão. Bom, então, com relação ao Fundeb, né, então a gente vai ter um acréscimo aí importantíssimo, 70% do Fundeb, né, que agora é permanente, está na Constituição. Falta mais uma etapa, na verdade, né, tem ainda o Senado para votar. Não tenho certeza se já foi ou não, acho que não, mas espero que vá logo para votação no Senado. E aí, fechando essa questão do Senado, estará na Constituição. E aí não tem... É uma questão gradativa, inclusive, né, de aumento até 2026. Também tem um aumento aí de investimento, né, por parte do governo federal, dentro do Fundeb. Tem uma porcentagem desse fundo que vai ser também para a educação infantil, o que também é muito importante, porque é uma idade, né, uma faixa que precisa de muito investimento, porque é a base de toda a educação, né? Então a educação básica já é a base, mas a base da educação básica é a educação infantil, né? Porque se você não tiver essa base, essa fundação, né, vamos dizer assim, bem consolidada, você não tem uma perspectiva de futuro para as crianças, para os jovens, enfim, e muito menos para os adultos, né? Então a gente tem sim que ficar feliz, né, com esse Fundeb que foi aprovado aí, uma ampla votação, né, importante isso também. Até mesmo os deputados lá do tal Partido Novo que tentaram também a todo custo tirar benefícios aí com relação a esse 70%, né, destinado a pagamentos e de salários, enfim, para os servidores da educação. Eles tentaram de todo jeito também cortar isso, mas também não conseguiram. Então é uma grande vitória, mas isso, claro, dando uma pincelada geral, né? Mas eu vou trazer esse tema de novo, né? Um outro momento aí, para falar mais aprofundado, com alguém também, não sozinho, com mais gente, para discutir aí, para a gente poder trabalhar todas as características desse Fundeb novo, o que é muito importante para toda a sociedade brasileira. E lembrando também que foi feita inclusive uma carta, né, de apoio ao Fundeb, né, assinado por vários governadores, né, 20 governadores, e entre os governadores que não assinaram estavam os 3 governadores do Sul, né, inclusive, né, então o nosso governador aí do estado do Paraná provou, né, que não tem muito apreço aí pela educação básica, muito menos e pela educação pública, né? Então, porque não assinou, não quis apoiar esse Fundeb, né? Estava dentro da base de apoio aí do presidente. Então a gente
É importante pontuar essas coisas aí para a gente perceber, né, quem é que realmente está do lado do povo e quem não está, né? Muito bem. Dito isso, né, de novo, quis começar por isso, porque era algo que eu queria ter feito no dia da votação, mas como eu fiquei até meia-noite também esperando o final da votação, porque foi tenso, então eu acabei deixando para depois. Mas eu vou trazer esse tema mais aprofundado para uma live, de repente, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, mais para frente aí. Beleza? Um outro ponto aí que eu quero comentar também, e que também tem a ver com o Congresso Nacional, é o veto que o presidente fez ao projeto de lei 368, que regulamenta a profissão de historiador, né? Então ali a gente tem também um projeto importantíssimo para mim, como enquanto historiador, mas para toda a comunidade científica, acadêmica também, que na verdade a gente coloca, né, a importância de todas as profissões. Todas as profissões têm a sua importância, têm seu espaço, têm seu lugar. E por que a história, porque os historiadores também não poderiam, né, ter o seu espaço, né, com mais garantias, enfim. Então, e aí tem aquela história. Quem tem medo de história, né? Quem tem medo de história é quem tem um passado que não é tão bom assim também, né? Porque o historiador ele vai fazer lembrar justamente aquilo que incomoda, né? Então, uma das coisas, né? Então aí a gente tem mais essa luta aí para travar, só que esse veto tem que ser votado numa sessão do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado juntos, né? Então, o problema é esse. Já tiveram várias marcadas para definir esse veto, esses vetos, né? Não é só esse, tem outros também em pauta, mas até agora não saiu aí, né, do lugar, tá parado. Então a gente faz essa campanha aí também, esse pedido aí, né, para a gente pressionar os deputados, senadores, para que vote, né, esses vetos, inclusive que recuse, né, esse veto ao projeto de lei 368, que regulamenta a profissão de historiador. Então a gente tem essa campanha, esse pedido aí também, né, para fazer também com o pessoal. Olha aí, a Betina entrou, Nayara, pelo menos, ou entrou, só passou, não sei. Gabi, legal. Então aí, como eu estava dizendo, né, comentei então sobre o Fundeb, sobre a questão da regulamentação também da profissão de historiador. E, de novo, né, reitero que falo de novo para vocês, né, que caso vocês tenham alguma crítica, sugestão de tema para a gente debater, para alguma live, algum vídeo, também dizer aí, hoje é o dia para bater papo, para vocês comentarem aí, perguntarem também coisas sobre, de repente, legal, a Betina tá aí, muito bem. Também perguntar aí alguma dúvida que tenha ficado sobre algum vídeo que eu tenha publicado aí, porque eu publiquei alguns vídeos aí também sobre a história da cidade, né? História de Pinhais. E vou continuar publicando de hoje sobre história, filminhos, videozinhos sobre a história de Pinhais. Então, se tiver alguma sugestão também, alguma dúvida, alguma curiosidade, né, com relação à história de Pinhais, por favor, também estamos abertos aí a sugestões, porque é sempre muito bom
ter essa interação, essa participação. Como eu disse até lá na minha primeira live lá, sei lá, faz um tempo já. Até perdi as contas de quanto tempo faz que ter tanta live que eu já meio que nem sei direito. Mas lá na primeira live que eu fiz, sozinho também, foi o que eu falei, continua valendo, na verdade, porque esses vídeos, esses lives, na verdade, eram coisas que eu já tinha em mente em fazer, né? Agora, agora juntou que estamos num momento que a maior interação vai ser via internet, via vídeos e, né, postagens, enfim. E também o fato que agora eu também estou um novo desafio aí, né? No caso, com a questão política, né? Estou me colocando à disposição como pré-candidato a vereador também. Então aí, nesse sentido, acabou juntando todas essas coisas, né? Numa única direção. Aí, Marcos, o que você está querendo aí? Vamos lá. Precisaria fazer uma live sobre a atual administração de Pinhais, sobre o que podia e foi deixado de ser feito pela cidade. Legal, como podemos trabalhar sobre isso, sim. Podemos ir mais para frente, de repente trazer uma pessoa bacana. Podemos trabalhar isso numa live com o nosso pré-candidato a prefeito também, inclusive. A Carla está perguntando, me diz como ficou o projeto da igreja. Como não falamos ainda. Ah, é verdade. Então, Carla, eu acredito, Carla, que por conta até da questão da pandemia, meio que os projetos até da igreja ficaram suspensos lá, porque o que a gente tinha que fazer, enquanto prefeitura e conselho e tal, que a gente estava fazendo, né? O que a gente tinha que ter feito, a gente fez. Encaminhamos todos os documentos que eles pediram lá, né? A outra parte seria por eles, né? Que é a questão de recurso e a questão de ir atrás do projeto, né? Então eu acho que a pandemia meio que atrapalhou os planos aí da restauração, né, da nossa igreja matriz aí, né? Gente, eu vou... Betina, eu quero saber sobre o nosso projeto de criar um centro de letras. Ah, isso tá de pé, Betina. Eu falei isso hoje, eu falei com o Cassol hoje, inclusive. Eu percebi que você mandou a carinha errada. É... Então, falei com o Cassol hoje, né? Divino Cassol Júnior, grande escritor, grande desenhista, quadrinista, contista, ele é um monte de e está aqui no Insta também. Eu falei desse nosso projeto aí, então ele está de pé, Não, a gente pode até ampliar aí para outras áreas do conhecimento e tal, mas ele vai ficar mais forte, inclusive, mas ele de pé aí, Betina, pode ficar tranquilo que se não rolar agora, vai rolar mais tarde, mas vai rolar. Né? A gente pode inclusive usar esses nossos meios aqui que a gente está fazendo, as lives, os vídeos, né, as nossas páginas aí para fomentar essa ideia aí, né, porque é importantíssimo ter uma organização da cultura, uma organização da educação, né, uma ter essa união, né, essa associação, né, desses produtores, dessas produções também. Tá certo, Betina? Viu? Vamos pensar mais nisso aí, vamos escrever mais de repente. Eu vou dizer para vocês que a minha escrita tá muito
Já mudou, tô pulando. Ilustrações da Rosângela Grafetti. E eu sou um dos autores aqui, com quatro crônicas. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de uma das crônicas, pode ser? Cadê aqui? Vou contar aqui um caso real aqui, hein? Uma crônica que virou um caso, que é um caso real. Não vou atendo? Atendo. Não tem ninguém aqui com esse nome. Um homem pergunta sobre uma tal de Rosa. Nem tem ninguém aqui com esse nome. Deve ter sido um engano. Tudo bem, desculpe. E desliga. Voltei ao sofá para ouvir a música que tocava no rádio, porque muitas vezes gosto de ouvir música assim, sentado no sofá. Mas o telefone toca novamente. Dessa vez meu irmão vai atender. Oi, quero falar com a Rosa, o homem diz. Não tem nenhuma Rosa. Opa, tá caindo sinal aí? Tá tudo bem? Não, pra mim tá normal. E de achar engraçado. Rimos e voltamos às músicas. Passaram-se uns 5 minutos e o telefone novamente chama. Nós já começamos a rir e decidir quem iria atender. Enfim, fui lá, atendi. Aquele homem de novo. Eu quero falar com a Rosa. Mas eu já disse que não tem nenhuma Rosa. Eu tentando explicar e ao mesmo tempo rindo com meu irmão do lado. Chama a Rosa aí. Eu sei que ela tá aí. Meio irritado. Ela não quer falar comigo, né? Mas eu sei que ela tá aí. Ele estava indignado. Meu senhor, não mora nenhuma Rosa aqui. Ou será que vale as que estão no jardim? E aí vai, né? Não vou ler tudo, senão, né? Vou entregar o final. Mas esse é um caso real aqui, gente, que aconteceu aqui em casa mesmo. Acho que com vocês já devem ter acontecido, das pessoas ligarem e querendo falar com alguém que vocês nunca ouviram falar, né? E a pessoa jura que falou que a pessoa que é o telefone certo, que é a pessoa certa e nada a ver, né? Eu sei que é muito engraçado. Foi muito engraçado quando aconteceu isso. Ah, tá. Ô, Marcos, assim não, cara. Paraná Clube tá. Só teve 2 derrotas no ano, esse ano, cara. Nem de março pra cá. Nunca. Os times aí que menos perdeu aí. Nem, nem dá pra falar assim no Paraná. Por favor. Ai, gente, então. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Aí, ó, a Mariana tá confirmando, ó, a história é real. Aí, viu? Ela lembrou da história da Rosa aí que eu contei na crônica.
Isso foi verdade mesmo. Todo mundo caiu na risada e todo mundo lembra até hoje aqui em casa. Foi muito engraçado. Oi, Kátia. Então a gente, né, traz a crônica é muito legal por causa disso, né? Porque a gente consegue trazer casos, histórias aí reais, né, e trazer para o nosso imaginário. Ou o contrário, trazer histórias que são imaginadas e fazer com que elas pareçam reais. Né? E aí fica muito, muito bacana também. Então, bom, ali já teve. O que vocês estão achando também? Eu quero fazer uma pergunta. Vamos conversar aí. O que vocês estão achando também dos vídeos que a gente está fazendo com relação à história da cidade, a história de Pinhais, as curiosidades? Já falei aí. Se vocês não viram, vejam, por favor. Tem lá, tem no meu IGTV, tem também no meu Facebook. Tá? Falei o vídeo falando sobre o nosso. Como é que é o nome? A nossa história aí da político-administrativa da cidade, né? No caso, que Pinhais já pertenceu a Piraquara, né? Entre 1932 e 1992. E antes disso, pertenceu a Colombo, entre 1890 a 1932. Então, essa história é bem interessante também, né? De que Pinhais já foi parte de Colombo, né? Enfim, que é algo que muita gente nem conhece, não imagina, né? Então é muito interessante também. Fiz um vídeo falando sobre o Emiliano Perneta, o escritor Emiliano Perneta. Ele foi mais do que só um escritor e poeta, né? Ele também escreveu peça de teatro, ele escrevia também artigos para jornais, enfim, mas ele era advogado, né? Então ele foi um advogado abolicionista, inclusive, defensor também das mulheres, né? Inclusive uma peça de teatro que ele fez, chamada A Vovozinha, que já foi encenada por uma turma de teatro aqui da Prefeitura de Pinhais. A Vovozinha é uma peça, a gente pode até dizer, feminista para a época, porque é uma peça em que a vovozinha é a protagonista, né, a mulher, e também a neta, no caso. Então são protagonistas femininas e que a, a ideia central é de que a menina vai fazer aquilo que ela quer, não vai se deixar levar ou ser direcionada pela sociedade ou pelo pai, enfim. Né? Então é bem interessante. E a vovó que é tipo uma espécie de mentora, é muito interessante. Quem tiver interesse, por favor, procure a vovozinha do Emiliano Perneta. E então o Emiliano Perneta, que hoje é nome de bairro, aqui em Pinhais, ele nasceu em Pinhais, né? Então, claro, na época não era Pinhais ainda, né? Era apenas uma região chamado Sítio dos Pinhais, ou região, né? Enfim, mas ele nasceu aqui, né? Onde hoje é o bairro Emiliano Perneta. Então é um fato bem curioso, bem interessante que muita gente também não conhece, a gente não sabe, né? Dessa história. Então eu fiz um vídeo aí falando sobre o gentílico, né? O que é o gentílico? É o nome, a palavra o qual usamos para denominar a pessoa que nasce ou mora em determinada cidade, determinado estado, país, enfim. Então o gentílico de Pinhais, né? De quem mora ou nasce em Pinhais é pinhaiense, né? Pinhaiense. Parece NH duas vezes, mas não, é com I, né? Pinhaiense, né? Então é bem diferente, mas é bem original também, é único.
Então é bem interessante. E fiz um outro falando sobre o Shopping Center Pinhais, que foi o primeiro, né, do Paraná, né, e também um dos maiores na época, né? Então, o Shopping Center Pinhais aí, que não sei se quem está assistindo aí frequentou o shopping, né? Então, tem lembranças aí do shopping, é bem interessante também essa história, porque é um empreendimento, né? Uma empresa, uma construção, enfim, que trouxe bastante visibilidade aqui para nossa região, né? Independente do que houve ou não, né? A gente tem uma, uma história bem interessante, com bastante destaque nesse sentido, né? Com relação ao Shopping Center Pinhais. E na época dos anos 2000, a gente teve outro shopping, que foi o Shopping Gralha Azul. Esse eu cheguei a conhecer, né? Que foi eu fui no cinema lá no Shopping Gralha Azul até. Mas tinha um teatro lá dentro também e tal. Mas hoje funciona, hoje ali tem várias lojas e tal. Então o Shopping Gralha Azul era na esquina ali da Salgado Filho com a Avenida Jacob Macanhã. Então é um lugar bem central também. Então é bem bacana essa história também. Enfim, a gente tem outros vídeos aí pra frente, né? Se alguém tiver alguma curiosidade de saber, fala a história de tal lugar, de tal coisa, a gente vai procurar também. Porque a ideia, por mais que a gente tenha aí uma missão, um desafio, um objetivo aí lá pra frente, né? No sentido até político, enfim, a gente não vai deixar de falar também de história, de poesia, de cultura, porque faz parte da gente também. Tá certo? Tá tudo certo aí, gente? Mais algum comentário, mais alguma pergunta, por favor? Vocês mandem bala aí que tô aí pra isso. Mais uns minutinhos aí que a gente... Vamos lá, tá. Olha só, eu vou contar aqui também que a gente tem na prefeitura a gente criou a biblioteca pública, né? Criou o concurso literário. E que até a Betina foi uma das juradas num dos anos, né? A gente fez o concurso literário e daí cada ano era uma categoria, né? Um gênero literário, né? Então teve um ano que foi crônica, outro ano foi conto, outro ano foi poesia, enfim. Então a gente tem esse ano não teve, né? Por conta da pandemia, né, não conseguimos fazer. E também o Centro da Juventude de Pinhais promoveu um ano, 2015, o concurso de poesia também. O concurso Jovem Poeta. E que eu fui convidado para ser um dos jurados também desse concurso. Então, daqui a pouquinho eu vou ler um poema meu, né, no caso, mas que está também nesse livreto aqui, que é do concurso Jovem Poeta de 2015, tá bom? Aí, ó, a Mariana tá falando, sabe qual foi a primeira escola de Pinhais? Sim, sabemos. É uma história bem interessante também, bem diferente, né? A primeira escola, inclusive, teve vários lugares diferentes, ela foi se mudando, assim, conforme os anos foram passando. Mas eu pode deixar que eu vou preparar um videozinho falando sobre a primeira escola também, né? Mas só para adiantar, a primeira escola
é a Escola Municipal Maria Chalkowski, primeira escola, né, da cidade. Mas a gente vai fazer um videozinho legal contando essa cronologia, essa mudança de lugares e tal. É bem diferente. Aí a Carla dizendo que está gostando, legal. Obrigado, Carla. Que bom. A ideia é que as pessoas gostem, mas que também participem. Bom, vamos lá. Eu vou então ler para vocês aqui o poema que faz parte dos meus escritos e que está nesse livreto aqui do concurso Jovem Poeta. O título do poema é Sensações Imóveis.